acabamos de cantar, dizia: sabemos quem és. E eu gostava de fazer a pergunta: sabemos mesmo quem é Jesus? Quem é aquele que mostra o seu amor, prova o seu amor, e de que maneira Ele revela esse amor nas nossas vidas, o seu poder nas nossas vidas, a sua ação nas nossas vidas? Eu creio que as palavras de Pedro, quando ele escreveu na sua primeira carta, dizendo: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, devem estar sempre presentes na nossa mente. Nós precisamos, mesmo sabendo quem é Jesus, nós temos que o conhecer mais e mais. Precisamos de estar perto dele, andar com ele, para o conhecermos mais e mais. E nada melhor do que lembrar as suas palavras para podermos conhecer aquilo que ele pensa de nós, aquilo que ele quer para nós, aquilo que ele é realmente. E eu hoje gostava que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, aqueles que têm e que querem acompanhar a leitura, senão vamos ouvir essas palavras de Jesus. Já hoje aqui foram lidas pelo nosso irmão Filipe, em Mateus 6, quando Jesus diz para não estarmos inquietos por coisa alguma, não andarmos solícitos também, mas confiarmos no Senhor e entregar toda a nossa vida nas suas mãos. E hoje eu queria ainda ler em João, no capítulo 14. João, capítulo 14, e queria falar convosco um pouco sobre este capítulo. Eu gostava de ler o capítulo todo, mas não vou ler o capítulo todo, porque senão nós demoraríamos aqui muito tempo, mas desafio os irmãos a lerem esses 31 versículos deste capítulo. Aliás, não só o capítulo 14, mas o capítulo antes e até ao capítulo 16, portanto, de 13 até 16, onde Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos. Ou seja, está-se a aproximar a hora da morte de Jesus. Está-se a aproximar a hora em que Jesus vai para a cruz. E os irmãos poderão estar a dizer assim: então, mas agora nesta época do ano em que se está a aproximar o Natal, devíamos falar era do nascimento e não tal como nós hoje vimos na Escola Bíblica Dominical, e aqueles que estiveram às 10 horas para assistir à Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, percebemos que o Evangelho de Jesus é tudo, não é? Ele vem desde o Velho Testamento, desde as promessas, e continua ainda com promessas de que Jesus vai voltar. E sabem que a mensagem da Bíblia, que é o nosso livro inspirado por Deus, para que possamos conhecer melhor a Deus, o Velho Testamento tem muitas histórias, realmente, a história de Israel, várias histórias, mas podíamos resumir o Velho Testamento, ou seja, toda aquela parte que foi escrita antes de Jesus, com uma mensagem: o Messias, o Salvador, há de vir. E quando Jesus voltou, foi escrito o Novo Testamento, depois da sua morte, pelos discípulos. E o que é que eles escreveram? O Messias já veio e vai voltar. Essa é a mensagem da Bíblia. O Messias virá, o Messias já veio e voltará. Claro que depois à volta há muitas outras histórias e relatos, mas convergindo para esta ideia. E quando Jesus estava para ir à cruz, ele está com os seus discípulos e dá as últimas instruções aos seus discípulos. E nós temos que pensar um pouco com a mentalidade dos discípulos e dos judeus daquela época. Eles aguardavam a vinda de um Messias, mas nunca passava pela cabeça deles que esse Messias fosse à cruz, fosse crucificado, morresse. Para eles isso seria inconcebível. Era um escândalo. O Messias para eles era um guerreiro, alguém que teria de lutar e que seria vitorioso contra o Império Romano, que dominava o mundo naquela altura, que traria um novo governo para Israel, prosperidade, paz. Para eles isso era o que estava na sua cabeça. Para Deus não. A visão de Deus era muito mais abrangente. Era um Messias que trouxesse a paz ao coração dos homens, que trouxesse a paz ao mundo. Um reino novo, mas não como Jesus mesmo disse, não um reino como este mundo, não um reino igual aos deste mundo. E ele próprio disse: o meu reino não é deste mundo.
Ele queria algo que transformasse vidas e corações. Então, quando Jesus, no final do capítulo 13, está a dizer aos seus discípulos: olha, eu vou ser traído por um de vocês. Ele prediz que Judas o há de trair. Depois continua a conversa e ele vai dizer a Pedro: e tu vais-me negar. E eu vou embora. Ou seja, eu não vou ficar aqui. Esta mensagem de traição, esta mensagem de também traição de Pedro negando Jesus, era uma mensagem derrotista. Não cabia na cabeça deles. Então eles ficaram tristes. Nestas últimas instruções que Jesus está a dar, ele diz no versículo 33 do capítulo anterior a 14, portanto do capítulo 13, ele diz assim: ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então o que é que Jesus estava a dizer? Olha, vocês vão ficar sozinhos, agora. Eu vou desaparecer. Era isso que estava na mente deles. Então, eles ficaram tristes. Confusão na sua mente. Então, mas ele não é o Messias? Como é que isto vai ser possível? Estas palavras entristeceram. Se formos um pouquinho à frente, ao capítulo 16, o versículo 6, Jesus diz aos discípulos, ainda no mesmo lugar e na mesma continuação, ele diz no versículo 6, o versículo 5, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, por isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Ou seja, quando Jesus fala isto, eu vou para o meu Pai, eu vou voltar, e vocês não fazem perguntas. Eles já tinham feito algumas, mas estão quase como que parados, paralisados, e Jesus diz a razão: o vosso coração se encheu de tristeza. O vosso coração se encheu de tristeza. No versículo 22 deste mesmo capítulo 16, Jesus volta a dizer aos discípulos: vós agora tendes tristeza. Tendes tristeza. Esta tristeza que estava a invadir, a perturbar o coração dos discípulos, talvez seja uma tristeza ou uma angústia que muitos de nós podemos sentir em alguns momentos da nossa vida. Os discípulos seguiram a Jesus na esperança de ver nele o Messias, o guerreiro, o vitorioso. Na sua mente, aquilo que Jesus estava a anunciar era uma derrota, era uma ausência. Aliás, quando Jesus morreu, a Bíblia relata que, enquanto estavam a aguardar, sem saber, porque eles não aceitavam, nem se lembravam daquilo que Jesus tinha dito, que havia de ressuscitar 3 dias depois, 2 destes discípulos caminhavam numa estrada para a cidade de Emaús, ficaram conhecidos como os 2 do caminho de Emaús, e que Jesus começa a caminhar com eles e diz: mas porquê é que vocês vão assim tão tristes? E eles começam a relatar: então, mas não sabes o que é que aconteceu? E começam a falar da morte de Jesus, e a dada altura eles dizem assim: e nós que esperávamos que fosse Ele que libertasse Israel. Então a sua esperança era uma esperança muito limitada, e porque eles não entenderam aquilo que estava a acontecer, e Jesus parecia que tinha sido derrotado, sem entenderem que foi na cruz que Ele teve a vitória, foi na cruz que a cabeça da serpente, profetizada lá no livro de Gênesis, tinha sido esmagada. Não entendendo isso, eles ficavam preocupados, ficavam tristes, ficavam perturbados. Irmãos, na nossa vida, nós podemos fazer um paralelo. Porque às vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós aceitamos Cristo como o nosso Salvador e dizemos: eu agora quero segui-lo. E Ele começa a fazer uma obra maravilhosa nos nossos corações, e estamos empolgados, mas depois, como diz a palavra de Deus, às vezes começamos a perder o primeiro amor, começamos a perder aquele fervor, começamos a ficar mais fracos,
mais rotineiros na nossa fé e começamos a olhar para os problemas, para as dificuldades que este mundo nos apresenta, e são muitas. E nós hoje poderíamos enumerar muitas, não é? A inflação está a aumentar, as rendas da casa estão a aumentar, não é? A saúde está a baixar, é a única coisa que baixa, não é? Com o tempo. Então, o que é que nós fazemos? Ficamos perturbados. Há preocupações, há problemas, há dificuldades, há ansiedades, tantas e tantas coisas. E cada um tem as suas. Às vezes são parecidas, outras vezes são diferentes, mas cada um de nós tem as coisas que nos limitam, que nos perturbam, que nos deixam tristeza. Às vezes são relacionamentos na nossa família, com os filhos, com os netos, com os pais, com os irmãos, com os primos, com a namorada, com o namorado, com o esposo, com a esposa. Quantas e quantas vezes esses relacionamentos nos perturbam? E Jesus onde está? Onde estão as suas promessas? Onde está o seu poder? Parece que Ele está ausente e não nos ouve. E é nessa altura que Jesus fala, aqui no capítulo 14, aos seus discípulos. Quando eles começam a pensar, então Ele agora vai morrer? Então Ele agora vai desaparecer? Então e nós, o que é que vamos acontecer? O que é que vai acontecer? Jesus diz assim, versículo 14. Aliás, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe ou perturbe, como queiram, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E Tomé disse-lhe, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. E disse-lhe Filipe, outro discípulo, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, ou seja, isso é suficiente. E Jesus disse-lhe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem crê em mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, perante esta tristeza que eles estavam a viver, perante aquele ambiente pesado, com tantas más notícias, eles tinham que mesmo ficar preocupados e atemorizados. E o que é que o Senhor diz? Não fique o vosso coração perturbado. Não se perturbe o vosso coração. E só há uma maneira de nós não termos um coração perturbado, de nós não termos um coração inquieto, de nós não termos um coração angustiado e triste. E essa única maneira, o Senhor diz aqui, credes em Deus? Crede também em mim. Ou seja, a única maneira é a fé. Só pela fé nós podemos superar o medo. Só pela fé nós podemos superar a angústia. Só pela fé nós podemos superar o temor. É necessário fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. João diz, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, quando o Senhor nos diz aqui e diz aos seus discípulos e a nós também, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. É um desafio, é um apelo à fé. Irmãos, se nós temos um Deus que é todo-poderoso, vamos confiar nisso. Vamos acreditar mesmo. Não podemos dizer, eu creio em Deus, mas na hora da aflição, não é? Na hora da dificuldade, a nossa fé esvai-se, não se vê mais. É precisamente nessas horas que nós temos que mostrar a nossa fé. E é isso que Deus está a dizer aqui. Quando o Senhor Jesus está a falar aos seus discípulos e diz, não fiquem preocupados, não fiquem perturbados,
creiam em mim. Confiem em mim. Nos momentos de perturbação, de dificuldade, vamos confiar em Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho. Ele é a solução. Ele é o Salvador. Ele nos salvará, seja em que circunstâncias for. Esse é o apelo de Jesus. Confia em mim. E neste capítulo 14, Jesus vai dar 3 razões, ou 3 promessas, que são razões para nós confiarmos nele. A primeira nós encontramos-la no versículo 2. Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E depois diz: vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Há uma promessa do nosso Senhor Jesus aqui. Ele diz: eu vou estar junto do Pai. Eu vou subir. E não vou estar lá esquecido. Eu vou estar lá a trabalhar a vosso favor. Eu vou estar a preparar-vos um lugar. Eu não vos estou a abandonar, é o que Jesus está a dizer com estas palavras. Eu estou a pensar em vocês. Vou preparar-vos um lugar melhor do que este, um reino melhor do que este, uma situação melhor do que esta. E, irmãos, seja em que circunstâncias nós estivermos, confiemos nas palavras de Jesus. Ele está a preparar algo melhor para nós. É a sua promessa. Ele está a preparar algo bom para nós. É a sua promessa. O que o Senhor Jesus estava aqui a dizer aos seus discípulos é: eu estou a criar condições para que vocês possam estar comigo para sempre. Ele não estava a abandonar. Às vezes nós pensamos que Jesus nos está a abandonar, mas Ele não está a abandonar. Ele está a trabalhar a nosso favor. A perturbação dos discípulos devia-se ao facto de eles não estarem a perceber a dimensão da obra que Jesus estava a fazer e iria continuar a fazer. E às vezes a nossa perturbação no coração, às vezes as nossas preocupações e a nossa angústia é precisamente porque nós não estamos a ver a abrangência daquilo que Deus tem para nós. Porque nós queremos coisas imediatas, limitadas, para já, para agora. E Deus está a planear a eternidade. A eternidade. Eles ainda não estavam focados a não ser no imediato. Nem pensavam sequer num futuro eterno. Às vezes nós conduzimos assim a nossa vida. É o hoje, o hoje, o hoje. A sociedade dos nossos dias é muito assim. Está focada no agora. É claro que nós não devemos andar ansiosos, mas nós temos que ter fé que o nosso futuro está nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Então, se nós fizermos hoje a sua vontade e entregarmos a nossa vida a Ele hoje, vamos confiar que no momento certo Ele revelará aquilo que tem para cada um de nós. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou a solução, eu não minto e eu trago vida para todos vocês. Vida verdadeira, plena e eterna. Então, confie em mim. É isso que o Senhor está a dizer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Deus tem algo que está a preparar para a minha vida e para a tua vida. Eu agora não vejo. Eu agora não sei. Mas agora eu creio. E isso traz paz ao meu coração. A segunda coisa que o Senhor Jesus aqui diz está nos versículos 16 a 18. E aqui temos que saltar um pouquinho, por isso é que eu disse aos irmãos, não vamos ler tudo, mas vocês leiam o capítulo todo em casa. E nos versículos 16 a 18 ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então essa é a segunda razão porque o nosso coração não tem que ficar perturbado. É uma promessa, é a segunda promessa. É que o Senhor prometeu que não nos deixa órfãos.
abandonados, sem amparo. O que é que Ele prometeu? Eu virei fazer morada em vós. Eu vou enviar outro Consolador. E esta expressão outro, esta palavra outro, significa outro tal qual eu, outro igual a mim. Porque o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus. Os três são um. Manifestam-se de maneiras diferentes, em situações diferentes, com missões diferentes, mas os três estão juntos em todas elas. E o que o Senhor Jesus está aqui a dizer, na figura humana, eu vou, mas em espírito, no meu espírito, eu estarei em vós. Nem é somente convosco, não é só ao vosso lado, é habitando em vós. Essa foi a promessa que o Senhor fez a todo aquele que crê nele. Eu estarei para sempre convosco. O Espírito Santo, diz aí, é aquele que o mundo não pode receber. O versículo 17 diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Sabem o que é que isto significa, irmãos? Nós crentes, aqueles que entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos uns privilegiados. Porque a promessa que o Senhor fez foi estar conosco. O Espírito de Deus habita no crente. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8 e diz que nós temos o Espírito de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, então não lhe pertence. Porque o Espírito de Cristo habita em nós. Então, quando nós confessamos o nosso pecado e entregamos a nossa vida a Jesus e dizemos, Senhor Jesus, entra no meu coração, faz parte da minha vida, Ele vem na pessoa do Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo. Por isso é que Ele tinha dito que quando pedimos o Espírito ao Pai, Ele não nega. Quando arrependidos dos nossos pecados nós dizemos, Senhor, eu quero o Teu Espírito, Ele dá. E fica conosco. É a garantia da nossa salvação. É o que consola os nossos corações. Por isso é que Ele é chamado aqui de Consolador. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. É aquele que ajuda nas nossas fraquezas. É aquele que está presente quando nós oramos e não sabemos como orar e Ele intercede por nós. Ele está lá. Deus conosco. A mensagem do Natal é que nasceu o Emmanuel. A palavra Emmanuel, ou o nome Emmanuel, significa Deus conosco. O Espírito Santo é Deus conosco também, porque Ele habita em nós. O mundo não pode ter, o crente pode ter. Quando Jesus diz assim, o mundo não pode receber, é aqueles que não são meus, aqueles que não me entregaram o seu coração e a sua vida, esses não podem ter o Espírito Santo. É por isso que nós não podemos aceitar que haja alguém que diga, mas o Espírito de Deus está comigo, mas não segue a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, não se submeteu a Ele, não lhe entregou o seu coração. É impossível. Mas o crente sim, o crente tem. E porque o Espírito Santo está em nós, porque o Espírito Santo intercede por nós na oração, porque o Espírito Santo consola, porque o Espírito Santo conforta, porque o Espírito Santo guia, porque o Espírito Santo transforma as nossas vidas, tudo isto são promessas que estão na palavra de Deus, então nós podemos ter paz. E essa é a terceira razão pela qual o Senhor Jesus diz, não se perturbe o vosso coração. No versículo 27, Jesus diz assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz. Então, quando o Senhor começa por dizer, não se turbe ou perturbe o vosso coração, que ele não fique inquieto, nem atemorizado com tudo o que está de mal aqui à nossa volta, ele diz porquê? Confiem. Confiem em quê? Olha, eu tenho algo mais do que isto aqui para vocês. Eu vou preparar-vos lugar. Ele diz, eu vou estar convosco, não vos abandono. Deixo-vos o Espírito Santo. E diz também, e a minha paz. Fiquem com a minha paz.
Esta palavra paz que o Senhor Jesus usa é a palavra shalom, que muitos de vocês conhecem já e já ouviram falar. Ela significa mais do que ausência de guerra, ou ela significa um bem-estar completo, uma tranquilidade, mesmo no meio da tempestade. Tranquilidade. Deixo-vos a minha paz. Isto porquê? Isto é resultado do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz lá em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito, ou seja, o resultado do Espírito, é amor, alegria, paz. É a terceira coisa que aparece lá. Paz. O Senhor Jesus garante a paz. Quando a Bíblia nos diz aqui que Ele nos ensina todas as coisas, que Ele virá para nos guiar, isso nos vai fazer entender realmente aquilo que nós precisamos para termos paz. Nós não lemos, mas neste texto o Senhor Jesus nos diz que o Espírito Santo virá ensinar, que o Espírito Santo virá guiar. O versículo 26 diz: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E nós sabemos na vida dos discípulos que depois do Senhor Jesus ter morrido, ter ascendido ao céu, eles começaram a lembrar-se das palavras de Jesus. Começaram a entender e ali começaram a perder o medo. Tornaram-se ousados até, enfrentando até a morte, em nome de Jesus. E quando nós realmente entendemos isto, quando nós lembramos e conhecemos as palavras que o Senhor nos tem dito, daí a importância do crente conhecer a sua Bíblia, conhecer o que está escrito, porque aquilo que está escrito foi inspirado pelo Espírito de Deus, e esse mesmo Espírito que inspirou nos faz trazer à memória e ao coração a vida que esta palavra tem. O Espírito Santo ensina-nos, lembra-nos da palavra de Deus, e o resultado qual é? Paz. A paz. Porque aí nós confiamos naquilo que Ele disse. Uma paz que Jesus também diz aqui: o mundo não pode garantir, eu posso. O mundo não pode dar, eu posso. E meus irmãos, que lição! Quantas vezes nós, nos momentos de angústia, procuramos paz em outras fontes que não trazem paz nenhuma. Às vezes ainda trazem mais preocupação. Às vezes ainda trazem mais angústia. Vamos aos pés de Jesus. Vamos à palavra do nosso Deus. E podereis ter a certeza que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, como é que diz lá em Filipenses 4? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, que vai para além da nossa compreensão. Não se explica, vive-se. Eu não sei explicar. Irmãos, eu tenho tido momentos na minha vida, e creio que os irmãos também têm tido, em que nós estamos a passar por grande aflição, grande perturbação, e algumas pessoas dizem: mas como é que pode estar assim, tão tranquilo? Sabem qual é a resposta que eu dou? Não sei. Vai para além da minha compreensão. É o trabalho de Deus na minha vida. Esta semana eu reencontrei um amigo meu dos meus tempos de escola. E há muitos anos que a gente não falava. E estávamos a falar e notei nesse meu amigo que ele estava angustiado, que estava triste, tinha mesmo um semblante triste, perturbado. E eu disse: mas está tudo bem contigo? E, não consegui ainda ultrapassar uma situação, tive muitos problemas, muitas coisas, e perdi os meus pais, há 2 anos que já não tenho a minha mãe. E eu pude partilhar com ele, também já perdi os meus pais, até minha mãe faleceu, meu pai 1 mês e meio depois faleceu também. E no meio de tudo isto eu comecei a pensar: mas eu não vivi esta angústia. E eu não acredito que ele ame mais os pais dele do que eu os meus. Eu não vivi esta angústia. Mas eu tinha uma palavra que me lembrava que o Senhor tinha ido preparar um lugar para eles, melhor do que este aqui. Eu vivo na esperança de que um dia estarei com Jesus e lá estará também a minha mãe, que eu tanto amo.
E isto traz paz que não se entende. E vivemos nesta esperança e nesta paz, sabendo que podemos passar agora por uma dificuldade, seja ela qual for, mas que o Senhor tem a sua mão e está no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano. Então, credes em Deus, crede também em mim. Estas são as palavras de Jesus. E esta paz não se entende. Paz com Deus, em primeiro lugar. A paz que vem da certeza da salvação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Paz também uns com os outros, porque o Senhor nos diz lá em Efésios, no capítulo 2, que Ele nos reconciliou uns com os outros na cruz de Cristo. Nos aproximamos uns dos outros também. E, sobretudo, e também, paz dentro de nós. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Paz que se experimenta. Tudo isto é resultado de crer em Jesus. Tudo isto é resultado da fé. Portanto, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenham fé. Creiam no amor de Deus. Creiam no poder de Deus. Creiam na soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E porque Ele vos ama, Ele está lá, em todo o momento. Irmãos, às vezes, os jovens, sobretudo a Lídia, da multimédia, dizem: Pastor, qual é o tema, o título da sua mensagem que é para nós pormos lá no YouTube? Eu nunca sei, às vezes peço ajuda ali ao pastor Andrés, diz-me lá que título é que vamos dar. Hoje eu sei. Hoje eu diria que o Senhor Jesus nos deu uma mensagem para corações perturbados. E essa mensagem é: crede em mim. Confiem em mim. Se o teu coração está perturbado, confia no Senhor. Amém.